uma das coisas que mais perguntam pra gente é: Léo, eu já fiz várias entrevistas em português, qual que vai ser a diferença dessa entrevista em português que eu fiz para uma entrevista em inglês? Então é isso que a gente vai falar agora. Qual que é a principal diferença entre uma entrevista que a gente faz no Brasil, uma entrevista que a gente vai fazer de forma remota lá para uma empresa dos Estados Unidos? Eu quero deixar claro para vocês uma coisa. Os processos seletivos estão em constante mudança. Cada semana alguém resolve fazer alguma coisa nova e extremamente inovadora, mas que geralmente gira em torno de alguns princípios que são mãe. Então, por exemplo, se você se preparar para responder a pergunta Why do you want to work here? Que seria, por que você quer trabalhar aqui? Eu vou te garantir que a recrutadora lá na entrevista vai te perguntar Why do you want to work here? Não, não vou te garantir isso. Mas eu tenho certeza que você vai comentar durante a sua entrevista ou durante o processo seletivo como um todo o motivo pelo qual você quer trabalhar naquela organização. Isso é fato. É um ponto extremamente importante por trás de um processo seletivo. Por que você quer, por que você está motivado a trabalhar naquela empresa. Então a gente sempre parte do princípio que a gente está tentando bater a gente com a empresa e vice-versa. A gente também tem que definir se a gente quer trabalhar lá ou não depois das entrevistas. Então é muito importante a gente entender que o que a gente está falando aqui são principais diferenças, mas ao mesmo tempo a gente não tem como controlar o que cada recrutador do mundo vai fazer de inovação nessa semana que talvez daqui a 6 meses não seja mais válida. E vocês têm que internalizar isso também. Por isso que a gente sempre vai falar ao longo desse curso o que está por trás de cada pergunta e o que vocês têm que entender que está sendo perguntado para vocês. De forma geral, ao longo dos anos e ao longo dos últimos tempos, existem sim diferenças bastante visíveis entre entrevistas do Brasil e processos seletivos lá dos Estados Unidos, por exemplo. Uma das principais coisas que a gente vê é a questão de dinâmica em grupo. Depois que veio a pandemia, depois que o trabalho remoto começou a tomar bastante força, a questão de ter dinâmicas em grupo foi caindo por terra, principalmente por conta de que não é tão possível você fazer uma dinâmica em grupo se as pessoas não estão lá presencialmente durante o processo seletivo. Então, no Brasil, isso era bastante forte, em outros países não necessariamente, mas uma coisa que a gente ainda vê que é muito forte em empresas dos Estados Unidos e outros países é dar cases para vocês resolverem. Então, não, talvez você não tenha que estar lá fazendo durante uma tarde, numa sala, presencialmente, um case com outras pessoas que estão ali no processo seletivo com vocês. Acho isso difícil de acontecer, mas ao mesmo tempo é muito comum a empresa te dar, depois de uma ou duas entrevistas, um case para você fazer. E o que pode ser esse case? Um problema, depende muito da sua profissão, mas, por exemplo, se você desenvolve, pode ser um problema para você desenvolver alguma coisa ao longo de um fim de semana. Geralmente eles te dão um prazo ali para você fazer. Esse prazo não costuma ser muito longo, não costuma ser mais de uma semana, mas ao mesmo tempo não costuma ser de um dia para o outro. Boas empresas levam em consideração que se você está entrevistando na segunda, se eles te pedirem para quarta, você tem ali outras coisas para fazer, de trabalho, etc. Então, geralmente tem um fim de semana envolvido, mas depende muito de empresa para empresa. E essa questão do case é extremamente importante porque é ali que você vai demonstrar as suas skills. Então, communication skills são muito apresentadas na própria entrevista, mas hard skills, as suas habilidades de desenvolver, de achar uma solução para um problema, vão ser muito bem apresentadas quando vocês apresentarem um case. E uma dica que eu dou para vocês é que eu já vi várias empresas dando cases que são impossíveis de ser resolvidos. Por um motivo, elas querem entender como é que tu vai lidar com aquela situação. Então, já vi empresas colocando um erro no meio do código que eles deram para um dos desenvolvedores que eu estava preparando, e esse erro não permitia que a pessoa conseguisse finalizar o case de forma bem sucedida. Mas era exatamente isso que eles queriam verificar. Como que você ia tentar contornar o problema e como que você ia comunicar para eles que você não conseguiu. Então, às vezes é interessante a gente ficar atento para esse tipo de situação também. Às vezes tu fica pensando, pô, será que é eu que estou errado? Ou será que realmente esse conteúdo, né, o material mãe que eles me deram, realmente tem um errinho? E como que eu vou comunicar isso para a empresa?
Então é aí que moram as tricky questions que a gente fala, né, que são as pegadinhas. Então é bom estar preparado para isso e antecipar. Outro ponto que difere muito entre entrevistas no Brasil e entrevistas em outros países é o que é visto como adequado perguntar para uma pessoa e se conversar numa entrevista de emprego. Então, algumas coisas que são normais no Brasil podem não ser normais em outros países e vice-versa. Então é bom dar uma lida para ver como que funciona o processo seletivo de cada empresa. Tem muito conteúdo no Google hoje, gente. Então vocês podem fazer ali o dever de casa, que a gente vai comentar até em outro vídeo, como que vocês começam a se preparar e estudam a empresa e assim por diante. Mas façam isso. Estudem, tem várias pessoas comentando sobre como foram entrevistas em tais países, em tais empresas aí na internet, e vocês podem utilizar desse conteúdo em seu favor. Mas existem alguns pontos que são abordados em entrevistas no Brasil que são até ilegais em alguns estados nos Estados Unidos, por exemplo. O exemplo clássico é perguntar para você qual que é o seu salário atual. É uma prática comum em algumas empresas brasileiras, não tem nada de errado no Brasil se perguntar isso para algum candidato, mas em alguns estados dentro dos Estados Unidos isso é ilegal. Particularmente, eu não gosto quando a empresa pergunta isso, eu considero que é uma red flag para mim, né? Se eu fosse um candidato, eu levaria isso em consideração, porque a empresa deveria saber julgar o quanto você está trazendo de valor para ela com base nas suas experiências e não necessariamente com base em quanto você ganha agora. Porque talvez um dos motivos pelo qual tu tá tentando mudar de trabalho seja por causa do seu salário. Hoje talvez você tenha um monte de responsabilidade e o seu salário não bate com essas responsabilidades, mas não necessariamente você não consegue trazer valor para essa nova empresa recebendo um salário muito melhor. Então, eu particularmente não gosto, mas eu não consigo dizer que no Brasil, no momento que a gente está gravando esse vídeo, que isso é ilegal, mas em alguns países é. Ah, Léo, então eu vou reclamar no processo seletivo da empresa brasileira porque eu vou falar para eles que o que eles estão fazendo aqui não está certo porque em outro país é considerado que é ilegal. Gente, utilizem esse tipo de red flag, né, de sinal de alerta para vocês tomarem as decisões de vocês. Mas tem coisas que a gente não traz para job interview e a gente simplesmente se retira do processo seletivo. Então, não desgastem a própria saúde mental de vocês e a imagem de vocês falando com alguém que às vezes não tem nem como mudar esse processo dentro de uma empresa. Lembrem-se, quem está ali entrevistando vocês também está trabalhando. Eu sempre defendo que vocês, claro, estão sendo entrevistados e avaliados e avaliadas, mas vocês também têm que avaliar durante o processo seletivo a empresa que vocês estão tentando trabalhar. E se acontecer uma coisa que vocês não gostaram tanto, beleza, se retirem do processo, mas que seja uma decisão de vocês. Eu sempre falo, não sejam eliminados, eliminem-se, tá? Então se retirem, mas se retirem da melhor forma possível. Outra coisa que às vezes acaba sendo um pouco invasivo em algumas entrevistas no Brasil é a questão de pontos da vida pessoal de vocês. Então, isso é uma coisa que já é muito mais discutida dentro do Brasil, mas de perguntar se vocês têm família, se você tem filhos, se você tem planos de casar, é claro que é uma questão muito sensível e que algumas empresas acabam abordando para tomar algumas decisões, mas vocês podem esperar que isso não seja tão comum, por exemplo, numa entrevista nos Estados Unidos. Outro ponto é a questão do papel do RH no processo decisório da entrevista. Por exemplo, no Brasil, algumas empresas entendem que o RH está ali para tomar decisões subjetivas com relação ao perfil do candidato. Nos Estados Unidos, tem um cargo chamado de Hiring Manager, que não é um cargo por si só, mas é uma função dentro de um processo seletivo. E o que é um Hiring Manager? É uma pessoa que participa do processo seletivo e, long story short, resumindo, tem potencial de ser teu chefe ou tua chefe, tá? Então, você, claro, vai para uma entrevista, tem um profissional de recrutamento lá, claro. Você passa por uma entrevista inicial, mas você também vai ter contato com o ou a hiring manager, que no caso é a pessoa que vai te entrevistar e te dar muito mais informação com relação à vaga, muito mais informação com relação ao dia a dia do seu trabalho, até dos projetos que estão rodando dentro da área no momento, porque essa pessoa muito provavelmente trabalha na área que você vai trabalhar ou a pessoa tem muita relação com você depois que você for contratado. Inclusive,
com questões subjetivas. Então, às vezes, em algumas empresas no Brasil, as áreas pensam, não, o RH vai identificar o perfil desse candidato, vai bater, se bate com a empresa, etc. Mas tem outras empresas em outros países que pensam, não, eu trabalho na área, eu sei o que está rolando, eu sei o perfil do meu time, então, no final das contas, eu também vou verificar o perfil desse candidato ou candidata para trabalhar aqui. E até que faz sentido. Então, essas diferenças em quem te entrevista e a importância da pessoa no processo decisório pode variar muito de empresa para empresa e também de país para país. Mas nos Estados Unidos, a gente sabe por feedbacks que a gente recebe dos nossos alunos e também consumindo muito conteúdo de profissionais de recrutamento e assim por diante no YouTube, no Google e conversando com essas pessoas em reuniões, a gente percebe que nos Estados Unidos os hiring managers têm muito poder de decisão. E até é importante entender que as perguntas que vocês fazem durante o processo seletivo também podem variar conforme quem vocês estão conversando. Por exemplo, uma pergunta sobre cultura da empresa, o profissional de recrutamento pode te responder com certeza. Agora, uma pergunta sobre um projeto que está em andamento naquele momento, na área que você está aplicando, provavelmente o hiring manager vai ter muito mais informação para dar para vocês. Então, levem isso em consideração. Informações sobre salários e benefícios são uma questão bastante sensível e no Brasil tende a ser sigiloso, principalmente nas primeiras etapas de um processo seletivo, e nos Estados Unidos não necessariamente. Em outros países pode variar muito. Então, se preparem para lidar com a questão das expectativas salariais de vocês e quando vocês recebem esse tipo de informação em momentos diferentes, a depender da empresa e do país que vocês estão aplicando. Mas, de forma geral, no Brasil, vocês sabem da informação do salário, dos benefícios que estão ali envolvidos naquela vaga um pouco depois do que vocês podem esperar de um profissional de recrutamento lá dos Estados Unidos. Principalmente porque quando a gente já está pensando que vocês vão trabalhar de um país para outro, já subentende-se que existe uma comunicação assíncrona muito envolvida e também que o processo seletivo é um pouco diferente. Muitas pessoas que trabalham para empresa de fora são PJ. Então, é um outro tipo de processo seletivo, é um outro tipo de acordo. Se você está no Brasil, muitas vezes você é contratado CLT. Então, é um outro tipo de processo seletivo, de mentalidade por trás daquela contratação. Então, quando a gente está trabalhando PJ para uma outra empresa de um país de fora, que você vai estar a 5 mil quilômetros de distância trabalhando de forma remota, às vezes é um pouco mais comum o profissional de recrutamento te mandar uma mensagem e falar, ó, o range salarial dessa vaga, a faixa salarial é de tanto a tanto. E a gente está esperando isso, isso e isso, e você tem que ter tantos anos de experiência, então acaba tendo uma comunicação talvez um pouco mais assíncrona, em formato de texto, mensagem, no próprio LinkedIn, ou até na primeira entrevista de 15, 20, 30 minutinhos, também pode já vir essa informação salarial, coisa que às vezes no Brasil vai vir na segunda, na terceira entrevista.